pessoal, sou a professora Flávia de Matemática dos 7º anos da Escola João Camargo. A aula de hoje vai ser sobre a ideia de fração. A ideia de fração como parte de um todo. Então, a fração ela é representada desta maneira, onde o numerador e o denominador são termos de uma fração. O numerador é o número que está em cima da fração, o denominador é o que está embaixo, tá? Então, aqui temos exemplos, né, de outras frações que indicam partes de figuras ou de quantidades. Outro exemplo. Geralmente, as pizzas, elas são divididas em partes, né, iguais, em 8 pedaços, né? 8 pedaços iguais. Geralmente, elas são divididas. Então, nesse caso, podemos observar que cada fatia corresponde a 1/8 da pizza inteira. Então, estamos observando a fração como parte de um todo, né? Que foi o que eu falei no slide anterior, a fração como parte do todo. Então, na minha fração, o denominador, eu sempre vou colocar a quantidade de partes que o meu todo foi dividido. Então, a pizza, ela foi dividida em 8 pedaços iguais, tá? Então, uma fatia representa quanto do todo? 1/8, tá? Então, 2/8 da pizza já foram comidos. Então, qual é a fração que representa a quantidade de partes que já foi comido da pizza? Então, do todo, já foi comido 2/8. Então, do todo, né, do todo, de 8 pedaços, já foram comidos 2. E há 6/8 da pizza para comer. Então, do todo, ó, estamos falando de fração em relação ao todo. Então, embaixo, né, no denominador, eu sempre coloco a quantidade de partes total, né, que foi dividido a pizza. Então, do todo de 8 partes, falta 6 pedaços para comer, tá? Então, 6/8 da pizza para comer. Então, quando trabalhamos com fração em relação ao todo, no denominador colocamos a quantidade de partes que o todo foi dividido. E em cima, o que nós queremos. No caso da pizza, nesta fração, colocamos a quantidade de pedaços que falta para comer. Nesta fração, né, a quantidade de pedaços que já foram comidos. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado com o enunciado que está sendo pedido, né, está sendo informado. Como é feito a leitura de algumas frações? 1/2, 1/3, 2/3, 3/4, 2/5, 4/5, 4/6, 1/7, 2/7, 3/8, 4/9, 2/10, 3/11, 5/27, 14 centésimos, 18 milésimos. Observar que depois dos décimos acrescenta-se o avos, né? Aqui, ó, 3/11, 5/27. A ideia de fração como resultado da divisão de dois números naturais. Então, aqui nessa situação, é a ideia da fração como quociente, né? Como resultado de uma divisão. Então, a fração, ela é representada desta maneira, né? Neste formato aqui que vocês já viram. Aqui é a representação matemática, tá? Está A dividido por B. Aonde o B, que é o denominador,
ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá? Então, aqui eu posso escrever que A dividido por B é igual à fração A sobre B, tá? As frações são consideradas números racionais por serem resultados de uma divisão. Então, aqui na escrita matemática, está querendo dizer que a divisão é igual a uma fração, porque o resultado de uma divisão é o quociente. Então, A dividido por B é a mesma coisa que A dividido por B. Essa representação, eu fiz um exemplo aqui com número, ó. 1 dividido por 4 é a mesma coisa que eu escrever a fração 1 quarto, tá? Então, fica claro que uma fração é a mesma coisa que uma divisão. O resultado de uma fração é o quociente de uma divisão. A palavra racional do latim ratio significa divisão. A ideia da razão. A razão, ela é escrita na forma de uma fração, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo. A professora Ana Paula dividiu a turma em grupos de 5 alunos e propôs que fizessem uma maquete da cidade. O grupo de Ana Paula é composto de 2 meninas e 3 meninos. A razão entre as quantidades de meninos e meninas é de 2 meninas para 3 meninos. Podemos representar essa razão como 2 para 3, tá? Então, essa situação pode ser representada 2 para 3 ou 2 em 3. Podemos ler dessas duas maneiras. Então, esta fração aqui é a razão, tá? Representa a razão que nós lemos 2 para 3. Então, a cada 3 meninos, temos 2 meninas, tá? Ou, né, 2 meninas para cada 3 meninos, né? A cada 2 meninas tem 3 meninos. Então, essa é a razão entre a quantidade de meninos e meninas no grupo que a professora Ana Paula, né, dividiu. Boa aula e até mais, pessoal!